Você sabe o que são essas imagens? Elas mostram neurônios interligados, coloridos pela técnica de imunofluorescência. Uma delas é a rede neuronal de uma água-viva, e a outra de um ser humano como você. Você consegue dizer qual é qual? Difícil, né? Por mais que exista uma diversidade imensa entre os sistemas nervosos de diferentes animais, as unidades básicas que os compõem, os neurônios, são muito parecidas entre si, mesmo entre espécies muito distantes evolutivamente. Aliás, o funcionamento de um neurônio é baseado em princípios encontrados em toda a árvore da vida: a percepção de estímulos externos e a produção de respostas específicas para estes. Bactérias, por exemplo, são capazes de detectar a concentração de maltose à sua frente. Se ela for maior do que a concentração no lugar onde a bactéria está, ela responde seguindo em linha reta. Se for menor, a bactéria muda de direção, uma resposta específica dependendo do tipo de estímulo, assim como faz um neurônio. Apesar de estarem presentes em todos os grupos de animais, exceto as esponjas, os neurônios não têm nem mesmo um gene universal que os codifique. Alguns genes que não estão ligados ao tecido nervoso, em certos grupos, possuem análogos em outros grupos, de diferenciação posterior, que codificam o tecido nervoso. Um exemplo é o gene PAX6, que coordena o desenvolvimento dos olhos em artrópodes e mamíferos. Ele é tão parecido entre esses grupos que, quando o gene das moscas da fruta é trocado pelo de ratos, as moscas continuam desenvolvendo seus olhos normalmente. Porém, no grupo dos nemátodos, esse gene está associado ao desenvolvimento da cabeça, não possuindo relações com o sistema nervoso em si, ao contrário dos olhos. O mais surpreendente é que mesmo neurônios de origem genética diferente continuam possuindo uma morfologia e um funcionamento básico muito semelhantes, assim como as células da glia. Por conta dessa semelhança, a estrutura individual das células não é um bom marcador para o estudo da evolução do sistema nervoso. O que diferencia esse sistema entre os grupos não são os neurônios em si, mas sim a forma como se organizam. Ao contrário de um ser vivo unicelular, um neurônio é capaz de se conectar ao outro, formando extensas cadeias que podem transmitir informações muito mais complexas e por distâncias muito maiores. A quantidade de ligações entre os neurônios e o padrão dessas interações é o que caracteriza verdadeiramente o sistema nervoso e a variedade de sistemas nervosos no mundo animal. São essas conexões que tornam seus neurônios diferentes de bactérias e seu sistema nervoso diferente do sistema nervoso de uma água-viva. Águas-vivas são quinidários, o primeiro grupo de animais a ter neurônios propriamente ditos. Durante a explosão cambriana, os animais passaram por uma intensa diversificação. A grande competitividade nos mares durante esse período contribuiu para a seleção de animais com neurônios mais eficientes. O desenvolvimento do axônio e do potencial de ação aprimoraram a transmissão de informações, deixando-a mais rápida e capaz de percorrer por distâncias mais longas. Essa maior eficiência dos neurônios permitiu também que os organismos fossem maiores. Também nesse período surgiu a simetria bilateral, que permitiu a cefalização e centralização do sistema nervoso, ou seja, enquanto os quinidários não possuem frente e trás, por apresentarem simetria radial, os grupos que se diferenciaram depois sofreram um processo de organização de seu sistema nervoso, que passou a possuir uma direção específica para a transmissão dos impulsos, o eixo anterior-posterior, diferente das águas-vivas e corais, nos quais os impulsos seguiam direções aleatórias. O único grupo em que essa centralização se perdeu posteriormente foi o dos equinodermos, que voltaram a possuir simetria radial. Os primeiros cordados, que também apareceram no período cambriano, apresentavam uma concentração de células sensoriais na parte da frente do corpo, que viria a formar parte do encéfalo e os olhos dos vertebrados. Os primeiros vertebrados foram os peixes sem mandíbula, os agnatos, como a lampreia, e foi nestes organismos que surgiu o encéfalo propriamente dito. O encéfalo é a parte superior do sistema nervoso central e é uma característica compartilhada por todos os vertebrados. Os agnatos possuem, além dos olhos frontais, olhos parietais, localizados no topo da cabeça. Alguns répteis ainda conservam os parietais, que, apesar de não formarem imagens, continuam ativos como receptores de luz, ajudando na percepção de temperatura e termorregulação comportamental. Outra novidade ligada ao encéfalo é o surgimento do cerebelo. Na verdade, há uma discussão sobre o momento do aparecimento dessa estrutura, pois ela só se tornaria plenamente desenvolvida nos peixes mandibulados. O cerebelo surgiu como um componente do sistema vestibular, que coordena o equilíbrio. Sua função original seria de estabilizar a imagem da retina através da transmissão do sinal de movimento da cabeça para a musculatura extraocular compensar o movimento. A mandíbula contribuiu para tornar os peixes predadores mais eficazes, e a sincronização entre a velocidade do movimento e a da imagem também foi importante para isso.
Outra novidade evolutiva que aumentou a eficiência desses predadores foi a bainha de mielina, que reveste a superfície dos axônios, impedindo a interferência de outros neurônios no sinal e aumentando amplamente a velocidade e eficiência da condução. O sentido do olfato também se desenvolveu nesse grupo, aumentando não só a eficiência, mas também a capacidade de associar cheiros a respostas específicas. O telencéfalo, estrutura dos vertebrados que possui o bulbo olfativo, surgiu ligado a essa função, constituindo o início da memória olfativa. Isso permitia aos peixes mandibulados diferenciar presas nutritivas de tóxicas, por exemplo, além de ser um importante fator de comunicação social, facilitando a reprodução. A memória olfativa em humanos tem suas raízes nesse desenvolvimento. Então, da próxima vez que um cheiro te lembrar uma pessoa ou uma cena da sua infância, lembre também dos peixes mandibulados que se aventuravam nos oceanos devonianos. A transição para o ambiente terrestre trouxe importantes novidades para o sistema nervoso dos tetrápodes. O olfato, por exemplo, passou a ser ainda mais importante, pois enquanto a água dificulta a identificação química de substâncias, no ambiente terrestre essa identificação se tornou uma ferramenta fundamental de interação com o meio. No grupo dos anfíbios, os primeiros vertebrados a deixar parcialmente a água, uma nova estrutura encefálica se desenvolveu, os lobos olfatórios, que aumentaram a capacidade de perceber e interpretar cheiros. Os répteis foram o primeiro grupo de vertebrados a se tornarem completamente independentes da água. Surgiram nesse grupo duas estruturas que permitem responder de forma mais complexa a estímulos: o hipocampo e a amígdala. O hipocampo tem um papel importante na formação de memórias, e a amígdala está associada ao desenvolvimento de respostas emocionais. Essas duas estruturas fazem parte de um córtex, com uma camada de células que identifica estímulos, e outra que desencadeia uma resposta comportamental adequada. Esse sistema permitiu o surgimento das emoções mais básicas: medo, saciedade, atração sexual. Hoje, nós humanos podemos sentir uma ampla gama de emoções associadas à amígdala, graças a esses primeiros répteis. Falando em répteis, você já viu um dinossauro vivo? Tenho certeza que sim. Filogeneticamente, as aves fazem parte do grupo dos dinossauros, e os dinossauros, por sua vez, estão dentro do grupo dos répteis. Mas a ramificação das aves dentro da história evolutiva desse grupo trouxe mudanças muito particulares para o sistema nervoso. As aves são animais endotérmicos, diferentemente dos outros répteis. Isso quer dizer que necessitam de mais alimento do que animais pecilotérmicos para manter sua temperatura corporal. Essa necessidade exige uma movimentação mais ativa, bem como estratégias mais complexas de obtenção de alimento. Tanto aves quanto mamíferos, que também são endotérmicos, têm encéfalos de 6 a 10 vezes maiores que répteis ectotérmicos com o mesmo tamanho corporal. Ambos esses grupos são caracterizados por uma amplificação dos sentidos. A visão pode estar relacionada com a capacidade de voar, que foi sugerida como outro fator para o aumento do encéfalo. Além disso, seu bulbo anterior produz um mapa topográfico do campo visual. Os mamíferos são uma linhagem derivada dos sinápsidos, que o primão da linhagem que daria origem aos répteis modernos. O mais importante na evolução do sistema nervoso de mamíferos foi o surgimento de uma estrutura encefálica única, o neocórtex, que recobre quase todo o encéfalo. Essa região está associada com comportamentos essenciais da endotermia, como, por exemplo, as informações sobre alimentos, que estão ligadas à orientação espacial, interpretação de estímulos vindos dos órgãos dos sentidos, memória espacial e afetiva, capacidade de aprendizado, planejamento e tomada de decisões complexas, linguagem e outras funções cognitivas essenciais. O neocórtex tem desenvolvimento ontogenético lento, e hábitos como cuidado parental e brincadeiras de filhotes foram selecionados de modo a desenvolver bem essa estrutura. Além do neocórtex, fascinações e dobraduras no córtex também são só encontrados em mamíferos. Essas rugas possibilitaram o aumento da sua superfície sem aumento real significativo de volume, originando sulcos e fissuras. Isso delimita os animais chamados de cirencéfalos, ao contrário de animais lisencéfalos, quais possuem manto central liso, como aves e répteis. Entre os grupos de mamíferos, ressaltamos o sistema nervoso de primatas. Os primatas apareceram há cerca de 55 milhões de anos como habitantes das árvores de florestas tropicais. Esse ambiente exigia uma precisão motora que auxiliasse na obtenção de alimento e na movimentação pelos galhos, o que contribuiu para selecionar encéfalos com maior capacidade de coordenação fina. A visão dos primatas é muito particular.
pois ocorreram duplicações e mutações nos genes que codificavam os cones do ancestral comum desse grupo, resultando na existência de 3 cones, ao invés de 2, capazes de absorver frequências de luz diferentes. Isso deu origem à visão em cores como a existente em humanos, e é por isso que dizemos que somos capazes de diferenciar mais cores do que cães ou gatos. O posicionamento dos olhos, alinhados na frente da cabeça, também permitia uma visão mais tridimensional, a partir da sobreposição de 2 imagens próximas, criando uma noção de perspectiva muito mais precisa do que a de animais com olhos laterais, onde as imagens apenas se continuam com pouca sobreposição. Além de contribuir para mais precisão na movimentação, essas novidades também ajudaram na seleção de alimentos, pois permitem diferenciar presas camufladas do plano de fundo sobre a qual estão, bem como distinguir as cores das frutas e seus respectivos significados nutricionais. Essa visão 3D custou uma perda de amplitude no campo visual, que pode ter contribuído para o desenvolvimento da audição e também da vida social. Um único primata talvez não consiga ver predadores vindos de qualquer direção, mas isso pode ser feito por um bando, em que os indivíduos se avisam dos perigos entre si. Assim, a vocalização cresceu em importância como forma de comunicação. A socialização também veio acompanhada do aumento da representação da face cortical, que tornou o reconhecimento de emoções associadas às expressões faciais bastante complexo. Uma relação interessante é que o tamanho do encéfalo varia de acordo com a alimentação. Frugívoros geralmente possuem a relação massa encefálica por tamanho corporal maior do que comedores de folhas. Enquanto folhas estão presentes o ano todo, em qualquer lugar, frutas aparecem em períodos e locais específicos da floresta, além de haver maior competitividade por elas por serem de digestão mais fácil. O mesmo gene, BF1, controla o tamanho do encéfalo e o desenvolvimento do estômago e intestino. Observa-se uma espécie de escolha evolutiva entre a estratégia de gastar-se mais energia com o encéfalo permita maior discernimento para a obtenção de alimentos de mais fácil digestão, ou a estratégia de gastar mais energia com a digestão propriamente dita, com uma dieta de alimentos mais difíceis de se processar, porém mais fáceis de se obter. Esse padrão mostra que a função mais básica do encéfalo é controlar o que se come. Em Homo sapiens, o homem moderno, o encéfalo é proporcionalmente maior do que o tubo digestivo. O aumento do encéfalo se relaciona também ao cuidado parental, por causa do alto custo que o longo desenvolvimento do encéfalo humano requer. Com o crescimento maior do lobo parietal, onde estão áreas relacionadas com a geração e compreensão de linguagens, a chamada área de Broca, gestos e sons orais se tornaram bastante desenvolvidos como meio de comunicação. Uma curiosidade é a associação mutualística entre os seres humanos e animais domesticados. O tamanho encefálico de espécies domesticadas é menor se comparada com as dos ancestrais selvagens. Isso ocorreu porque a pressão que selecionava encéfalos maiores foi diminuída pela domesticação. Vale ressaltar que o mesmo se aplica ao homem, já que a agricultura e a modificação do meio reduziram a pressão seletiva, e o encéfalo humano acabou por diminuir após a sedentarização, se comparado ao dos humanos caçadores-coletores. Pois é, nós mesmos nos autodomesticamos. Apesar desse passeio pela evolução, estamos longe de compreender esse sistema tão fascinante, que constitui a nossa própria personalidade, mas ao mesmo tempo é um ponto em comum entre você e uma água viva. Esse é um campo que conta com mais perguntas do que respostas. Afinal, o que é você vendo esse vídeo, se não neurônios tentando entender neurônios?